Os brasileiros estão cada vez mais oficializando os relacionamentos, mas agora os casais preferem optar pelo contrato de união estável. É mais prático e garante os mesmos direitos de um casamento civil. Para muitos casais, uma cerimônia religiosa, o casamento no civil, não estão nos planos. Basta juntar as escovas de dentes para caracterizar a união. De acordo com o censo feito pelo IBGE em 2010, numa década, houve um crescimento de quase 8% no número de casamentos informais, a chamada união estável. A lei não especifica um tempo mínimo de relacionamento para fazer o contrato, mas garante os mesmos direitos de quem casou de papel passado: plano de saúde, seguro de vida e citação em testamento. É possível escolher o regime de bens e também mudar o sobrenome. A diferença do casamento convencional é que não há mudança no estado civil. Os companheiros continuam solteiros. E se mais tarde o casal quiser, pode converter a união estável em matrimônio. Bom, e olha, para saber um pouco mais sobre o contrato de união estável, a gente recebe aqui no nosso estúdio a advogada Bruna Rinaldi, que vai responder, né, Bruna? A sua pergunta do nosso assinante. Você que tem dúvida pode entrar na internet no g1.com.br/Globonews e deixar lá a sua pergunta, ou se preferir, então, pelo telefone, através da nossa central de atendimento. Lembrando que é 4002-2884. Bom dia, Bruna. Bom dia, bom dia. Antes da gente começar conversando aqui, a gente vai ver um exemplo disso, de união estável, né? O que tem mais atraído os casais para a união estável são justamente os benefícios e os direitos do casamento convencional. A gente vai agora até Uberlândia, Minas Gerais, conversar com o repórter Leandro Moreira. Leandro, você está aí com um casal que acabou de assinar isso, né, de fazer a união estável. Quais são as vantagens que eles viram nisso para optar por esse regime? Bom dia para vocês. Oi, Raquel, bom dia. É isso mesmo. Eles já estão juntos há 3 anos e tem um filho até de 1 ano e 8 meses. E hoje a Suzana e o Marcelo assinaram a declaração, que já está aqui em mãos. Suzana, por que vocês escolheram pela declaração de união estável? Pela praticidade e simplicidade do documento, pelo custo-benefício também, que é mais barato, mais prático, um documento mais simples. Vocês pesquisaram e o casamento demoraria mais para poder ficar pronto, né? Sim, um tempo maior de 40 dias da documentação, para poder marcar a assinatura, e também pelo custo, que é um salário mínimo. Agora, Marcelo, vocês não poderiam esperar esse tempo todo, né? Tinha uma urgência também que determinou a escolha de vocês. Tinha uma certa urgência, porque a empresa determinou um prazo de 30 dias para quem poder fazer a certidão, para poder embutir ela no plano de saúde da empresa. E a declaração, é possível fazer isso com a declaração, né? É possível, sim. Agora, se quem casa quer casa, quem faz uma união estável também quer uma casa, né, Suzana? Claro, a gente também tem, para fins dessa declaração, fazer o financiamento da casa própria e provar que a gente está junto, e também tem que ter esse documento público para provar no banco que a gente pode fazer o financiamento declarando as 2 rendas juntas. E para vocês, vale mesmo como casamento? Vocês já têm uma história juntos de 3 anos e um filho? Com certeza, vale sim. Aqui nos termos definem a questão de respeito, né? Lembram a questão de respeito, de uma boa convivência. E você queria incluir aqui ajudar a lavar vasilha também, né? Ajudar a lavar a louça também. Verdade. Vai ficar só na união ou vai sair casamento também, Marcelo? Vai sair. Até o ano que vem a gente casa. Olha, ele assumiu o compromisso, hein? Eu assumiu em rede nacional. Agora eu tenho que casar, o ano que vem sai, se Deus quiser. Raquel, Luciano, tem uma pergunta para eles? Tem sim, Leandro. Então, justamente com esse plano, né, de transformar o contrato de união estável em matrimônio, queria saber se eles consideram esse contrato um nível inferior, por exemplo, do casamento propriamente dito. Suzana, vocês consideram esse contrato inferior ao casamento propriamente dito? Bom, na lei a gente considera inferior, sim. Por quê? O casamento, ele é uma coisa mais sólida. Igual a gente vai continuar solteiros, mas a gente tem como comprar e financiar o apartamento e como declarar que a gente está junto. Então é uma prova de que a gente está junto. E é temporário, que ele já assumiu o compromisso do ano que vem? Isso, é temporário, só para financiar a casa mesmo e para incluir no plano de saúde. Ok, olha, muito obrigado pela participação de vocês, viu? Raquel, Luciano. Obrigada, Leandro, pela sua participação. A gente agradece também a Suzana e Marcelo e todo o pessoal aí da TV Integração de Uberlândia, sempre aqui com a gente no Edição das 10. E eu queria conversar com a Bruna. Bruna, falando sobre essa diferença, né? Esse casal fez esse contrato de união estável para depois fazer o contrato de casamento. A Suzana queria botar a cláusula ali de lavar a louça e também no contrato de união estável. Agora, falando sério, qual é a diferença, né? Quais são as vantagens de fazer um contrato desse? Qual a diferença desse contrato
fato para um casamento mesmo. A grande diferença foi até que falado no comecinho, né? O Estado Civil, que ainda continua sendo de solteiro, apesar de vários documentos hoje em dia existirem já companheiro, para você marcar, mas o Estado Civil, na nossa lei, ainda é de solteiro. Tem de divorciado, de viúvo, de casado, mas de companheiro ainda não existe. E a maior diferença que existe realmente é no campo sucessório. Porque o companheiro ele não foi contemplado no Código Civil como sendo herdeiro necessário, assim como o cônjuge foi. Ele é um herdeiro legítimo, mas ele não é necessário. Ou seja, ele pode ser excluído de uma sucessão. Ok, na separação tudo bem, mas se morrer, se ficar viúvo, fica difícil, né, Bruna? Exatamente. A gente já tem perguntas aqui de assinante, você que está mandando as dúvidas no g1.com.br/Globo News. A gente começa a mostrar então agora, já estão chegando muitas perguntas aqui. Primeira, no nosso telão. Moro com a minha esposa há 4 anos. Firmamos o contrato de união estável e minha empresa não aceita incluí-la no plano de saúde empresarial. O que posso fazer, José Elias? José Elias, tem que recorrer então ao judiciário, porque isso não é possível. Se fez já um contrato de união estável, firmado, será que foi em cartório público? Será que está tudo certinho? Porque não tem como isso existir. Qualquer empresa é obrigada a aceitar, a colocar o companheiro como dependente. Tem mais uma pergunta aqui, Bruna, da Cristina. A gente vai ver no nosso telão qual é a dúvida dela. Ela fala o seguinte: meu marido e eu vivemos em regime de união estável há 4 anos. Desde que nos casamos, ele declara o imposto de renda somente dos rendimentos dele. Nesse caso, a Receita Federal nos considera cônjuges? Vocês não são cônjuges, né? Vocês são companheiros. Então, não tem como realmente a Receita Federal pode até ver vocês como companheiros, mas como cônjuges vocês não são. Não são marido e mulher, são companheiros. Mas e não é obrigatório também que ele coloque ela na Receita Federal. Então, posso só fazer uma pergunta aqui? Porque no caso do imposto de renda, a Receita, no caso de uma união homoafetiva, por exemplo, ele reconhece os companheiros como dependente ou não. Nesse caso aí pode reconhecer também, usando por associação? Claro. Só que não são cônjuges. Oi, Bruna. Oi, tudo bem, Ana Paula? Tudo bem? A Alessandra teve uma surpresa. Ela conta a seguinte história. Casei aos 19 anos e, para minha surpresa, meu regime de casamento é de separação total de bens. Isso quer dizer que não tenho direito a nada? Não, ela tem direito sim, a não ser, por exemplo, casou o regime de separação total de bens. O que o marido ou ela, um dos dois comprar, eles podem colocar em nome dos dois os bens comprados, né, durante a união, ou pode comprar e colocar em nome de cada um. Ela é a herdeira necessária dele. Então isso ela não deixa de ser. Então, se ele vier a morrer algum dia, ela é a herdeira dele. Agora, em caso de separação, se ela não tiver adquirido nada durante a união, nada durante o casamento, aí realmente ela não terá direito a nada. A gente tem mais uma pergunta de assinante aqui, Bruna. Vamos ver qual é a próxima. Minha esposa é funcionária pública federal e quero acompanhá-la em uma mudança de município. A união estável permite dar entrada no processo de acompanhamento de cônjuge? É o Luiz Canelias que faz a pergunta. Luiz, dá sim. É como um cônjuge, né? Então, se você fizer essa escritura pública de união estável, vai te facilitar muito para você poder acompanhá-la. Boas dicas, viu? Tem mais aqui pra gente, aqui no telão. Várias pessoas mandando perguntas, são dúvidas que realmente ficam aí, porque é uma modalidade nova, né? Depois de alguns anos em união estável, como fica a certidão se o casal resolve fazer o casamento no cartório? Os anos de união estável ficam registrados na certidão? Cristiane faz a pergunta. Não, na certidão de casamento não vai ficar registrado. O que pode, de repente, se eles quiserem fazer, no pacto antinupcial, na hora de escolher o casamento, pode colocar que houve uma união estável anterior e, de repente, o regime que vigorava era um e após o casamento vigora um outro. Mas na certidão de casamento não tem esse lapso temporal. A Irene pergunta se em uma união com separação parcial de bens, os bens de família herdados entram na divisão. Bem, herdados, olha, se eles são casados com comunhão parcial de bens, recebeu, esses bens passam a ser particulares, né? Então, em caso de separação, esses bens eles não são partilháveis. Em caso de sucessão, esses bens passam, como são particulares, o outro cônjuge herdará também, desde que seja casado, dependendo do regime que for casado. Tá? Dependendo da união também desse contrato, né? Porque pode ser união de em separação, de forma alguma vai receber, a não ser que seja casado no regime da comunhão universal de bens, porque aí tudo é de todo mundo, os bens particulares e os bens comuns. Então os dois vão sempre ser meeiros e herdeiros um do outro, nessa parte até mesmo de bens particulares adquiridos. Tem mais uma pergunta aqui do Henrique, Bruna. Ele fala o seguinte: sou separado judicialmente há 5 anos. Posso fazer um contrato de união estável com minha nova companheira? Pode. Uma pessoa casada, ela pode ter uma união estável desde que seja separada de fato ou separada judicialmente. Agora mais uma pergunta, então. São várias perguntas que estão chegando, Bruna, e essa fala sobre o direito à herança. Tenho direito à herança deixada pelo irmão do meu falecido companheiro?
Carolina Alencar, você já respondeu. Carolina né? não tem. Se tiver o contrato, não? Não tem direito. A herança achada pelo irmão do companheiro não tem. A pergunta agora é da Lucélia. Bruna, estou em união estável desde 2004 e temos uma filha de 7 anos. Posso trocar o sobrenome e passar a usar o dele? Pois é, isso aí tem uma decisão até no STJ que a ministra Nancy Andrighi, se eu não me engano, ela deferiu um pedido de mudança de sobrenome, sim, já que a família, né, é tão importante o sobrenome do filho ser o mesmo sobrenome da mãe, do pai, mas na nossa lei ainda não há isso configurado, não há uma certeza como há no casamento que há essa possibilidade de mudança de nome. Precisa haver essa mudança na nossa lei, né, já que a união estável é considerada uma entidade familiar. Mas ainda não é na lei, não tem na lei, mas há jurisprudência a favor disso sim. Teve um assinante ali que fazia perguntas, ele é separado judicialmente, se ele poderia fazer um contrato de união estável. Uma pessoa que usar má fé pode fazer isso também? Por exemplo, mesmo estando casado ainda fazer um contrato de união e para não ser acusado aí de bigamia, alguma coisa nesse sentido? A lei permite essa brecha que às vezes depois pode ser questionada pela outra família? Bem, isso aí vai ser um concubinato impuro, né? Então, de repente tem um terceiro até de boa fé, achando que o companheiro pode enganar, mas o casamento ainda vai ter uma força maior do que essa união que foi feita de repente, mas é complicado. Seria um contrato nulo, vamos dizer assim, ou não. Exatamente, porque não pode. Bruna, a gente está falando muito da diferença entre casamento e união estável. Em relação a namoro, prefeitos jurídicos, como se diferencia união estável de namoro? O que configura união estável e o que configura namoro, já que hoje em dia os namorados vivem sob o mesmo teto, né? A união estável hoje não precisa mais ter moradia sob o mesmo teto, né? Não precisa mais de 5 anos de convivência, mas o que é necessário? Que a convivência seja duradoura, que seja pública, notória a todos, que haja uma intenção de constituir família. Isso é uma união estável. Há necessidade de filhos? Não há. Claro que quando há filhos, há uma força maior mostrando que aquilo ali é também uma entidade familiar. Mas não quer dizer que filho seja necessário. O namoro, hoje em dia, tem algumas pessoas que fazem até um contrato de namoro para que não configure uma união estável de jeito nenhum. Claro que é uma coisa mais rara, mas realmente a entidade familiar, uma união estável, depois de estar num simples namoro, não quer que haja nenhum tipo de partilha de bens ou comunhão de bens em nada que foi adquirido durante aquela união. E as pessoas também não podem banalizar, né? Não podem achar o tempo todo que um mero namoro é uma união estável. Porque união estável é uma coisa séria, é uma família, né? Tem mais uma pergunta de assinante aqui, Bruna? Vamos ver qual é a próxima. Os mesmos direitos da união estável para os heterossexuais valem para os homossexuais? É a pergunta do Marco Antônio. Marco Antônio, os mesmos direitos. Hoje em dia não há diferença entre a união estável homoafetiva e a união estável entre heterossexuais. Os mesmos direitos. Mais perguntas, então. Agora vamos ver aqui no telão. Tem um contrato de união estável e na aquisição de um imóvel usamos somente a renda da minha esposa. Tenho direito sobre o imóvel em caso de separação? Tiago faz a pergunta. Olha, vai depender se no teu contrato de união estável, Tiago, o seu regime é o da comunhão parcial de bens. Se o regime for da comunhão parcial de bens, tanto faz quem comprou aquele bem. Tá? Vai para os dois. Agora, se for da separação total de bens e o bem estiver em nome dela, ele não terá direito a nada. Agora, ela pode comprovar que ela comprou aquilo ali sozinha, mas tem um esforço comum. Tem que ver se há um esforço comum. Quando há um esforço comum, aquele bem ele é partilhado. Bruna, eu queria saber duas coisas. Existe tempo mínimo de relacionamento para se firmar a união estável e no caso de um rompimento, é preciso testemunhas? Como é que faz? Hoje não é mais preciso os 5 anos que existiam, que era necessário antigamente, né? E hoje você perguntou se há... O rompimento. Como é que é feito? Olha, hoje em dia o que acontece? Muitas pessoas recorrem ao judiciário depois que acaba a união estável. Ao invés de anteriormente já fazerem um contrato de união estável em cartório público, não. Quando acaba, aí que vão reconhecer judicialmente, porque a ação é ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Ou seja, numa mesma ação eu tenho que reconhecer e eu tenho que dissolver aquela união. Então vai ser necessário, sim, testemunhas muitas vezes, comprovações de conta conjunta, ou sócios de um clube, ou moradia, coabitação. Tudo isso vai ter que ser comprovado para que mostre para um juiz que havia uma união estável antes de haver essa separação. Valéria Cruz pergunta agora, ela conta na verdade essa história. Tem um companheiro há 20 anos, ele é casado com outra pessoa no papel, pois não assinou o divórcio. Nós fizemos um contrato de união estável no cartório, isso é válido?
Qual é o nome dela? Valéria. Valéria é válido sim, porque já havia uma separação de fato, né? Essa separação de corpos. O ideal seria até que ele tivesse feito uma separação de corpos, já que não fez o divórcio, também é tão rápido hoje em dia fazer um divórcio, e um dia sai divorciado do cartório. Mas é válido sim o contrato de união estável, se há realmente essa separação de fato entre o casal. Então é interessante isso, né? Porque precisa realmente ter acontecido essa separação. Talvez o documento de divórcio ali não vai valer, porque você sabe que houve a separação mesmo, tem testemunhas que podem comprovar que não vivem mais juntos há tanto tempo, né? Muito interessante isso, né, Bruno? Por isso que gera essa quantidade de dúvidas e aí a gente espera ter resolvido boa parte delas. Obrigado, Bruno. Obrigada a vocês. E a gente conta com você em breve para outras questões aí, que estarei aqui. Muita gente se interessa por esse assunto. Né? Sempre dicas muito claras. Obrigada.